Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Vamos falar, infelizmente, o Flamengo vinha numa sequência muito bacana sobre o Corinthians, Infelizmente, essa sequência ela foi interrompida, ela foi quebrada. O Flamengo perde, sai do Maracanã derrotado. O Corinthians vence o Flamengo por 2-1 nessa reta final de temporada que já vai começando, a gente já vai começando a vislumbrar, a montar, já vamos planejando para a próxima temporada de 2023. Vamos passar por esse jogo, vamos passar por alguns personagens individuais, entre eles o Marinho. Acho muito importante nós passarmos e falarmos sobre ele, também falarmos sobre o Pulgar. Então, só pedir pro amigo rubro-negro que tá passando aqui pela primeira vez, deixar o seu like, cara, que é de muita importância, deixa a sua curtida, se inscreva no canal, o amigo que ainda não tá inscrito, aperta o botão vermelho aí de inscrever-se e chega aqui junto para acompanhar as informações, notícias, opinião e análise tática sobre o nosso Flamengo, beleza? Tamo junto aí. Bom, galera, vamos lá. Primeiro assim, passando em individuais, eu acho que algumas avaliações individuais para esses últimos jogos do Flamengo, eu acho que elas são um pouco importantes, Inclusive, quando a gente já acaba vislumbrando, cara, já tentando imaginar, vamos tentar idealizar para a temporada de 2023. Então, para esses jogadores, é uma oportunidade para esses caras de se reafirmarem, de mostrarem alguma coisa, de mostrarem ao Dorival Júnior que certamente terá uma sequência pro próximo ano. Pô, aqui, ó, professor, pode contar comigo para isso, pode... E também serve pro Dorival Júnior falar, para isso aqui não tá contando, para isso aqui não, decepcionou, tal, para fazer alguns ajustes já pensando para a próxima temporada. Então, assim, são jogos, que o Flamengo tem aí esse finalzinho de temporada para, quem sabe, aos pouquinhos até mesmo planejar e individualmente. Eu acho que individualmente é muito bom para esses caras, sobretudo para esses jogadores que ainda não estão, bem estabelecidos dentro da ordem ali do Flamengo, Então o que acontece? O Flamengo ele vai a campo com o Hugo Neneca, Infelizmente acabou sofrendo ali dois gols, O Hugo fez uma defesa, mas passa muito por aquela desconfiança. O futuro do Hugo, ele acaba sendo um tanto que incerto, Uma linha com 4 jogadores na última, com o Mateuzinho, mais uma vez um jogo irregular. Fabrício Bruno, que possivelmente fez a sua pior partida com a camisa do Flamengo, tendo o companheiro ali do Pablo, a defesa não funcionou. Quem saiu melhor na última linha foi o Ayrton Lucas. À frente, Pulgar. Pois bem, Pulgar eu acho que, olha, tem uma luz ali, hein? De um Pulgar ser um possível jogador que pode ser muito útil para o Flamengo em 2023. Por quê? Pela sua característica. Que característica é essa? Um jogador que joga na frente da defesa, que tem conforto em receber de costas e que consegue, fazer aquele balanço defensivo, aquele primeiro passo. Então talvez, se o Dorival Júnior planeja o Flamengo para a próxima temporada, com uma saída de bola um pouco mais qualificada, se ele pensa em alguns novos mecanismos do Flamengo, talvez essa saída de bola qualificada, alguns reajustes que ele possa vir a fazer, talvez passe pelo Pulgar, que nitidamente é um jogador que mostra muito conforto em sair jogando, joga de uma maneira simples, joga de cabeça erguida, acho que é um tema importante pra gente falar e vamos falar muito sobre isso, cabeça erguida. É um jogador que acaba ali temporizando, vai trabalhando por um lado, vai trabalhando pro outro, passes de primeiro, que dá automação, mapeia ali. Então, assim, é um trabalho simples, mas um trabalho que hoje é visto no futebol de muita importância, Esse primeiro passe, ter essa saída um pouco mais qualificada. Então, se a gente parar para pensar que ele tem pouquíssimos minutos com a camisa do Flamengo, que ele acabou de chegar, que ele passa por lesão e ele já demonstra essa qualidade que a gente já viu, inclusive, no seu histórico da carreira, isso é muito positivo, sobretudo para a próxima temporada de 2023. Meio campo ali com o Vitor Hugo e com o Vidal. O Vidal nitidamente aquelas questões, vai, às vezes fica pelo meio do caminho, fisicamente, nenhuma surpresa, assim como o Vitor Hugo, que vai passando por algumas dificuldades nesta posição, no profissional, que é um tanto que diferente daquilo que ele jogou na base. O Everton Cebolinha jogou aberto pelo lado esquerdo, o Marinho jogou aberto ali pelo lado direito e o Matheus França jogou um pouco mais à frente. Esses jogadores do Flamengo, quando faziam uma marcação um pouco mais alta, eles até davam ali uma certa dificuldade pro Corinthians no primeiro tempo, ali gerou alguns desconfortos, em alguns momentos esse bloco descia um pouco mais, o Flamengo foi meio que mudando, a altura ali do bloco no decorrer da partida. Inclusive, quando a linha estava um pouco mais baixa, quando o Flamengo estava com a linha um pouco mais baixa, foi quando o Flamengo sofreu o gol. Isso é raríssimo na temporada. Foi raríssimo na temporada, nesse trabalho do Dorival Júnior, o Flamengo sofreu um gol com todos os jogadores ali no seu posicionamento defensivo. Quando a gente diz que, estavam ali todos na organização defensiva. O Flamengo estava formado ali no 4-1-4-1 e o Corinthians por dentro conseguiu criar ali os passes, linha de passe, abriu pelo lado esquerdo, rolou um monte de jogador do Flamengo dentro da área e mesmo assim o Duqueiroz conseguiu a finalização e fez o gol. Mas é raro porque normalmente o Flamengo sofreu gols ao longo da temporada em transição, num momento que assim a defesa não estava estabelecida, estava todo mundo ali
confortavelmente, né, todo mundo ali no seu lugar, e o Corinthians criou linhas de passe. É claro que esses jogos passam muito pela questão também da concentração, da motivação, enfim. Então por isso que aspectos coletivos são muito complicados. Apesar do Flamengo sair atrás do placar, ele consegue ainda no início do segundo tempo o empate com o Matheus França, jogada que abre ali pela esquerda pro Everton Cebolinha, ele, né, dá ali um passo em profundidade, o Matheus França consegue fazer ali com velocidade uma bonita finalização, né? Na frente ali do Cássio, um goleiro alto, um goleiro grande, um goleiro histórico, ele deu ali uma bonita finalização, uma cavada, dando ali números finais, empatando o jogo pro Flamengo. E aí sim, números finais, uma transição ali do Corinthians que inicia pelo lado direito, tem muito espaço, o Vidal fica pelo meio do caminho, o Fabrício Bruno fica pelo meio do caminho, a finalização ali do Yuri Alberto, e aí sim, números finais. Dito isto, durante a transmissão, quem acompanhou a transmissão na Rede Globo, assim como eu, teve um momento da partida que o Luiz Roberto ele fala sobre o Marinho, um jogador intuitivo, daquela forma do Luiz Roberto, né, descontraída, leve, mas passa uma mensagem muito clara. O que seria esse jogador intuitivo? Cara, português claro, é o jogador que bate ali na telha, ele vai fazer. É o jogador que na hora ali ele tenta improvisar. É o jogador que flerta com essa intuição. Qual é a intuição? Pegar a bola, jogar dentro daquele retângulo. Mas como? Quando? Por onde? Com quem? E aí, cara, tem uma frase que é uma polêmica, inclusive, essa frase. Que um diretor de futebol do Cruzeiro, há alguns anos, cerca de 6 anos, falou que jogador com baixo cognitivo não joga mais em time grande. Não haverá mais espaço para jogador jogar em time grande, apenas em times pequenos. É polêmico, né? O que acontece é o seguinte, não é robotizar um jogador, porque todo jogador ele vai ter a liberdade criativa. Agora o jogador ele tem que ter a consciência, e o Marinho não demonstra ter nenhuma dessa consciência, de saber o que fazer, quando fazer, como fazer, com quem, por quem. Ele faz. Então esse jogador intuitivo do Luiz Roberto, ele foi singelo, né? Ele foi ali descontraído, mas é a verdade. E aí a gente aqui não tá pra romantizar nada, e nem ninguém. O Marinho hoje, pela forma dele jogar, ele já é um jogador muito bem formado, a gente tá falando de um cara de muito mais de 30 anos. Chega a ser um absurdo ele flertar apenas com o jogo da individualidade. Ele não tem associação com ninguém. Ele parece um outro time dentro de um time. Então se ele estiver muito bem iluminado, se o minimício aleatório entrar, se a qualidade individual dele ele conseguir, ótimo. Se não conseguir, ele é nulo no jogo. Ele é nulo. Ele parece um garoto jogando. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Ah, ele não tem qualidade? Ele tem qualidade. A gente vê. Finalização, ele tem uma qualidade, ele tem explosão, ele tem essa velocidade, ele tem essa voluntariedade. Isso tudo é muito importante. Agora, isso tudo já foi comprovado, inclusive. Agora, essas qualidades dele só entram em um contexto muito ímpar. Que pro Flamengo, talvez nem você queira. Porque você quer um Flamengo dominante, você quer um Flamengo com posse de bola, você quer um Flamengo protagonista, você quer um Flamengo com associação, você quer um Flamengo com volume de jogo. E o contexto do Marinho é um contexto individual, um contexto talvez de contra-ataque, um contexto talvez, eu tô falando tudo talvez porque nem nesse aspecto é certo, de transição. E aí você mesmo pode falar assim, pô William, então por que ele deu certo no Santos? A pergunta não tem que ser essa. A pergunta tem que ser por que ele só deu certo no Santos. Então assim, a gente acaba romantizando pela postura, pelo carisma. Ele é um cara carismático, ele é um cara que se doa. Certamente, se você botar na balança Vitinho e Marinho, a grande possibilidade de você preferir o Marinho por uma questão de postura, por uma questão comportamental, né? Tem não sei o que com o Vitinho, e com o Marinho não, esse cara mais carismático, esse cara mais aberto, esse cara mais extrovertido, esse cara que dá carrinhos desnecessários. E aí, cara, não dá pra ficar dando carrinhos desnecessários e você ficar romantizando isso no futebol. Chegou numa prateleira que, assim, então, assim, muito complicado. O Luiz Roberto acaba falando na transmissão, né, sobre esse jogador intuitivo, e tá na hora da gente pensar e entender o que seria isso, o que a gente quer do Flamengo. E o futebol, cabe esse jogador intuitivo? Cabe esse jogador com essa capacidade cognitiva baixa de interpretar o jogo coletivo? E como ele está inserido dentro de um contexto coletivo para fazer determinada função? Essa determinada função é utilizada em quantos momentos? Em quantas fases do jogo? É isso que é pro Flamengo? Hoje, o Marinho é mais útil se jogar no rubro-negro de domingo do Ituano contra o Vasco. Ali ele tem uma grande possibilidade de dar muitas alegrias pro torcedor do Flamengo. Forte abraço a todos vocês, se cuidem. Tchau, tchau.